Pelo que relatado é que proponho seja referendada a determinação do eminente presidente do Conselho Federal quanto à determinação de propositura de denúncia perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a apuração da ineficiência e inércia do Estado brasileiro na apuração das violações aos direitos fundamentais dos advogados do Pará, previstos no Pacto de San José da Costa Rica. É como voto, senhor presidente. Conselheiro presidente Ufir Cavalcante. Senhor presidente Lamáquia, senhores conselheiros, colegas aqui presentes, na nossa gestão, nós conseguimos, nos habilitamos junto à Corte Interamericana para funcionar como uma miticúria. E isso já foi um resultado vindo na atual gestão do presidente Marcos Vinícius. Sempre tivemos em mente que devemos fazê-lo com muito critério, até para não banalizar a atuação da nossa entidade no âmbito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Por isso, senhor presidente, acredito que o conselheiro Pedro Paulo se debruçou muito sobre o tema, e eu gostaria de saber se houve por parte do Conselho Federal ou mesmo da Seccional do Pará uma investigação a respeito desses atos. Era do exercício da advocacia ou isso pode ter tido outros desdobramentos? E indago mais. O Estado do Pará, em algum momento, foi ouvido para saber, para dar pelo menos alguma explicação para este Conselho antes de se tomar essa medida que acredito que possa até vir solucionar, mas também acredito que deva ser tomada com muita responsabilidade por todos nós. Obrigado, presidente Ufir. Perfeito. Querido relator, vamos só encaminhar essa resposta ao presidente Ufir e depois seguimos os debates com os demais conselheiros. Perfeito. Presidente Ufir, o que temos como relato é que os crimes de que foram vítimas os advogados são todos, se não todos, pelo menos naqueles em que pude apurar e fiz essa análise exatamente para saber se não teriam sido vítimas de situações que não têm qualquer liame com a advocacia e todos têm alguma relação com o exercício profissional que mantinham no estado do Pará. Mesmo porque há ali uma ligação muito tênue, uma divisão muito tênue, entre o que seria atividade extraprofissional e atividade profissional, porque ele é sempre em movimento de situações que lidam com terra. Então não dá para saber se ali o advogado estava lidando com uma situação de terra sua, pessoal, ou como advogado. Mas em todas as circunstâncias narradas nas denúncias que chegaram até nós, há uma indicação de que teria sido em situações pelas quais eles preteritamente haviam atuado profissionalmente. E com relação ao Estado do Pará, sim, o Estado do Pará foi reiteradamente incitado a se manifestar pela OAB Pará. Ele foi chamado em várias oportunidades para justificar o porquê da ausência de conclusão das investigações e em momento algum o Estado do Pará se manifestou apenas dizendo que está concluindo as investigações, está as realizando, mas nunca as concluiu, o que, em nosso entendimento, é uma daquelas hipóteses excepcionais de provocação do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Fundamentais quando há inércia do Estado. Então, nós não exigimos o esgotamento das vias internas porque é demonstrada a inércia. O Estado do Pará não foi chamado a integrar este procedimento aqui no Conselho Federal. Não foi, mas ele integra o procedimento na OAB Pará, que ensejou a provocação a este Conselho Federal, demonstrada a inércia. É isso que tinha. Presidente Lamáquia, só para concluir, então. Obrigado, conselheiro. Para concluir, então, depois dos esclarecimentos prestados, ao final, eu queria propor ao Conselho, em razão dessa questão do critério e da responsabilidade desse tamanho que se tem numa situação como essa, envolvendo um Estado da Federação que tem problemas, sim, mas como os demais Estados os têm no Brasil inteiro, sob pena de nós termos que pedir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se nós continuarmos dentro dessa toada sem ter um pouco mais de cautela na apreciação dessa matéria, de que intervenha no Estado brasileiro. Porque mortes acontecem de crianças no Rio de Janeiro, em São Paulo, diariamente. E nós não podemos banalizar esse tipo de situação em função de uma situação específica que pode ser melhor esclarecida. Portanto, quero crer que se trata de um procedimento no âmbito do Conselho Federal
independentemente da seccional ter feito uma certa instrução, mas era importante, antes de nós deliberarmos a respeito, que fosse garantido o devido processo legal, que o Estado do Pará fosse ouvido a respeito dessa situação para prestar esclarecimentos. Depois disso, então, deliberaríamos. É uma proposta que faço, Excelência. Leonardo Ascioli era o próximo inscrito. Presidente, caros colegas, meu pronunciamento é no sentido de dar um pouco o testemunho da situação que se encontra o Estado do Pará com relação à violência contra os advogados. Eu acho que se justifica, sim, que nós destaquemos a situação do Pará. Além dos dados oficiais que já constam no processo muito bem relatado pelo colega Pedro Paulo, o testemunho pessoal que eu tenho como presidente da comissão, e estive presente por mais de 4 vezes no Estado do Pará, sempre em missão oficial, pela Ordem dos Advogados do Brasil, seja acompanhando os júris, seja visitando as autoridades, logo após a ocorrência de homicídio contra advogados, é que o Estado hoje não presta o devido cuidado com relação à garantia da liberdade profissional dos advogados paraenses. Hoje, são mais de 30 advogados entre ameaçados e mortos em função do seu exercício profissional. Essa questão já foi objeto de discussão, sim, com o governador do Estado, inclusive objeto de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de modo que eu não vejo como esse Conselho Federal possa silenciar diante de uma situação limítrofe que se chegou com relação à violência contra os advogados naquele Estado. Eu posso confessar aos senhores aqui que por pouco não fui parte dessa estatística nefasta. Porque eu, pessoalmente, quando acompanhando o júri do advogado Fábio Teles na cidade de Cametá, junto com o Raul Fonseca, que é o procurador adjunto da Procuradoria Nacional de Prerrogativas, sofremos pessoalmente ameaças naquela localidade. Então, eu gostaria de dar esse depoimento, a despeito de nós termos violência contra outras categorias no Brasil, mas nosso dever corporativo, sim, de cuidar da liberdade profissional, das prerrogativas e dos direitos da advocacia no Brasil, faz com que tenhamos que recorrer, sim, ao Tribunal Interamericano de Direitos Humanos para que possa ser feita uma gestão política no sentido de que o Estado do Pará possa tomar conta, possa proteger os colegas que sofrem essas ameaças diárias, e me socorrendo também do depoimento do Zagallo, que esse foi um instrumento eficaz no caso do Maranhão, quando da denúncia relativa ao presídio de Pedrinhas no Maranhão. Então é apenas esse depoimento, e já adianto o meu voto no sentido de acompanhar o relator, de referendar a medida que já foi tomada por essa diretoria, no sentido de representar o Estado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Conselheiro Federal Renato Figueira, que é um fulgurante membro da classe dos advogados e defensor da fronteira de nosso país. Senhores conselheiros, pela manhã eu ouvia o eminente ex-presidente do Conselho Federal, Ofir Cavalcante, a quem já cognominei esta glória que o Pará ofereceu à advocacia brasileira. Quando Sua Excelência dizia que teria que se ouvir o Estado do Pará, ou o governo do Pará, para assegurar o devido processo legal. Peço todas as vênias e a compreensão de Vossa Excelência para divergir. Mas eu penso que não se há, se o governo do Pará já foi interpelado pela OAB lá e silenciou. 2, não se dignou em assegurar a garantia, a liberdade para os advogados, nem para aqueles quanto o Ascioli que já foram. Isto estarrece este Conselho.
Imagine que segurança os advogados do Pará lá terão para exercer a advocacia. Se o presidente nacional das prerrogativas chega lá e é ameaçado. Mas o que mais se pode dizer? Eminentes conselheiros, me perdoe, eu penso que não há, nem se pode falar da datíssima máxima vênia em assegurar devido processo legal, neste ato em que estamos apenas aprovando, ou aprova-se ou não a denúncia. Só isso. A segurança, o devido processo legal, sabidamente é assegurado lá, nas entranhas do possível processo que o governo do Pará venha resolver ou sofrer. Isto é lá, não é aqui. Datíssima máxima vênia. Então, nesse sentido, senhor, eminentes conselheiros, eu penso que a OAB do Pará, quando interpelou o governo do Pará para se manifestar, para assegurar, nada fez e nem respondeu. Nós não podemos, não devemos mais esperar mais nada. Vamos esperar que mate outros? Vamos esperar que amanhã o Ascioli, o Viana, ou qualquer um outro conselheiro também seja ameaçado? Não. Data máxima vênia. Por essas brevíssimas e singulares colocações, eu voto integralmente com o relator nesse sentido. É a vênia que eu peço. Obrigado. Obrigado, Renato. Conselheiro Evânio. Senhor presidente, senhores... Da Boa Terra de Sergipe. Isso. Senhor presidente, ilustre relator. Presidente, eu integro a comissão, honrado com o convite que Vossa Excelência me fez. Eu integro, juntamente com o Leonardo Ascioli, juntamente com o Iraclides, aqui do Pará, e com o Evandro Pertence, a Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas. E a nossa comissão, a cada semestre, está organizando o Encontro Nacional de Prerrogativas, aqui neste Conselho, que é um encontro por demais exitoso. E no último Encontro Nacional das Prerrogativas, os colegas que vieram do Pará fizeram um pedido, e eu gostaria de enfatizar isso para a reflexão de todos, que me deixou perplexo. Sabe qual é o pedido? Que a OAB autorizasse eles comprarem um carro blindado. Os membros da Comissão de Defesa de Prerrogativas do Pará pediram ao Conselho Federal um carro blindado, porque todos já tinham sofrido ameaças. Evânio, só uma parte. A doutora Ivanilda, membro da comissão, já teve o carro metralhado. Então, colegas, se na casa do advogado a OAB calar com relação a uma situação desta gravidade, o que é que nós devemos dizer aos nossos colegas a quem nós representamos? O que dizer aos nossos colegas se aquele que se propõe a integrar uma comissão de defesa de prerrogativas tem o seu veículo metralhado e faz como principal pleito obter recursos para a compra de um carro blindado? Faço esse registro. E vou além. Também datíssima vênia ao presidente Offi, ao sempre presidente Offi, na esteira do que disse o colega Renato, não faz o menor sentido, a pretexto de deflagrar o devido processo legal, dar um prazo para ouvir o governo do Estado, se o governador do Estado recebeu o presidente da OAB Pará, a Comissão Nacional dos Advogados, em audiência pública, e o tema da pauta era violência contra advogados no exercício da profissão. Então o governo do Estado do Pará é ciente do problema. E ao que consta, e eu tive o cuidado de confirmar isso com 2 colegas conselheiros federais do Pará, ao que consta, não se movimentou, minimamente que seja, para resolver esse problema que é de uma gravidade extrema. Então eu parabenizo o relator, acompanho o relator e teria uma propositura a fazer ao relator. A nossa Constituição Federal, com a emenda constitucional 45, Pedro Paulo, você conhece isso, ela inseriu no artigo 109, o inciso 5A, e o parágrafo 5º, dizendo que quando houver grave violação dos direitos humanos, é possível provocarmos a Procuradoria-Geral da República, e se o Procurador-Geral da República entender conveniente, pode instaurar um incidente de deslocamento de competência para que um feito saia da competência da Justiça Estadual e venha a ser julgado pela Justiça Federal. Quero crer
que assassinato de advogados no exercício da profissão é uma grave violação dos direitos humanos, não porque a vítima é apenas e tão somente o advogado. É porque quem quer calar o advogado, quer calar o direito de defesa. Quem quer calar o advogado, quer calar a cidadania. Quem quer calar o advogado, quer impor a força, quer ganhar no grito, quer nos amedrontar. Então, a minha proposta, Pedro Paulo, é que, além do encaminhamento à Corte Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos, nós também fizéssemos uma representação endereçada ao Procurador-Geral da República, narrando todos os fatos, mostrando, documentando com fotografias, com vídeos, com entrevistas, com notícias de jornal, com depoimento da Comissão de Defesa de Prerrogativas e pedindo ao excelentíssimo Procurador-Geral da República que instaure um incidente de deslocamento de competência e que a OAB está vigilante e não vai permitir que continuem matando os nossos colegas no exercício da profissão. Não, aqueles que tombaram, eu vou concluir, presidente, aqueles que tombaram, ao menos em memória a eles, nós temos que dizer, vocês não tombaram em vão. O próximo inscrito é o conselheiro federal patriota, que é o nosso representante na Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República. Conselho, presidente. Conselho. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, talvez não precisasse ser dito mais nada. Mas há algo que é preciso dizer sobre aquele continente chamado Pará, onde a República não chegou fácil o poder do latifúndio. O Programa de Defensores de Direitos Humanos, e digo isso com a ciência de quem fundou no meu estado e participa do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, inclusive no Fórum Permanente, a instância maior do programa, de que a maior demanda de proteção a defensores de direitos humanos no Brasil é do estado do Pará. E dentre esses protegidos tem vários advogados. Era bom lembrar, senhor presidente, que no dia 8 de janeiro, a diretoria do Conselho Federal ratificou as posições da OAB Gaúcha e da OAB Maranhense, que pediram medidas à Comissão Interamericana, para o Presídio Central de Porto Alegre e para o caso de Pedrinhas. Esse Conselho ratificou essas posições. Eu entendo até a posição do conselheiro Ofir, mas o quadro no interior do estado do Pará, ele é um quadro dificílimo. Dificílimo para advogado, dificílimo para quem faz defesa de direitos humanos, porque lá o poder econômico, via latifúndio, se impõe, não conhece a República, não respeita a Constituição, não tem limite. O código deles é a espingarda. Quem quiser se meter no meio, que tombe. Então, nós temos que ir, sim, à Corte Interamericana e depois à Comissão Interamericana e depois à Corte. Não é possível. Lá tem Estado de Direito? Tem. Lá as instituições estão abertas? Estão. Lá as instituições em tese funcionam? Funcionam, mas sem nenhuma eficácia, sem nenhuma efetividade. Quem quiser, saia daqui com todos os seus louros e vá advogar contra o latifúndio no interior do Ceará. E depois voltará do Pará. E depois voltará no esquife. Porque advogado sem prerrogativa é samurai sem espada, é vaqueiro sem gibão, é gladiador sem armadura, não enfrenta a ditadura e não serve o cidadão. O alemão. Senhor presidente, demais membros, nobre relator, todos já se manifestaram e realmente não dá mais para continuar com essa situação. Eu só pondero e chamo a atenção dos senhores para um detalhe, até eu acho que é uma questão técnica. Conversando aqui com o Aldemário, e eu já tinha feito um estudo sobre isso, para futuramente também ingressar na Corte Interamericana por conta do processo judicial eletrônico, mas a denúncia não é contra o Estado do Pará, a denúncia vai ser formalizada contra o Brasil, é contra o Estado brasileiro. Então, a coisa sai da esfera do ente público, do direito interno, e vai para o ente federado. A competência é contra o Brasil.
Fixa essa a minha consideração, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Wagner. Em primeiro lugar, quero dizer que tenho um maior respeito e admiração pelo nosso ex-presidente Eufírio Cavalcante, mas ouso discordar da intervenção a respeito desse assunto. Inicialmente, porque me parece que o nosso problema não é que se torne corriqueiro a OAB buscar organismos internacionais, mas que a gente acabe, ao não fazer isso, admitindo, por ser corriqueiro, o assassinato de advogados. Essa situação no interior do Pará é absolutamente inadmissível, é impensável, que nós estamos falando de vidas humanas. E não é de uma ou duas, são 18, do relatório que você tem, 18 situações em que 9 assassinatos foram tentados e outros 9 assassinatos foram efetivados de colegas advogados. Eu mesmo acompanhei algumas atividades, inclusive do Conselho Federal, acompanhando a seccional da OAB, junto ao ministro da Justiça, pedindo a intervenção da Polícia Federal para auxiliar nas investigações, porque nós sabemos a diferença de qualificação que existe entre a Polícia Federal e as polícias estaduais. E a nada se chegou em relação a isso, né? Bem, mas acho que foi levantada aqui uma questão absolutamente séria e grave, que assim, ó, nós temos como atuar, além dessa denúncia, nós temos como atuar como Conselho Federal, efetivamente, na preservação dos colegas que hoje estão lá defendendo prerrogativas, né? E eu diria que a maior prerrogativa do advogado é ele poder viver, inclusive, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje a diretoria da entidade, da seccional, e particularmente os colegas envolvidos com a defesa das prerrogativas, com ameaças, com possibilidade de serem assassinados quando vão para o interior atuar na defesa dos colegas. Então, se houve um pedido, que eu sei que está com a diretoria, de compra de um carro blindado, quer dizer, ao ponto que se chegou, de compra de um carro blindado para dar uma segurança mínima aos colegas. Eu proporia, né, ao presidente que nós avocássemos isso para o plenário e que deliberássemos nesse sentido de aprovar a compra do carro, porque nós estamos tratando das vidas dos nossos colegas dirigentes que estão se expondo no Pará para defender a advocacia. Quer dizer, assim, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer, embora isso tenha um custo para o Conselho, mas isso não é relevante, considerando a gravidade da situação. É o mínimo que nós podemos fazer. Eu proponho ao presidente que a gente, por aclamação, aprove a compra do veículo, né? Que seria a forma de atendermos ao Estado do Pará nessa necessidade. Por ordem, nós temos, pediu para usar a palavra o presidente Eufírio Cavalcante, depois o relator encerrará e votaremos. Presidente, quero agradecer a cada uma das manifestações aqui em plenário. Nós estamos diante, senhor presidente, de um fato consumado. Até porque eu, na condição de ex-presidente, só tenho direito à voz. Nenhuma das bancadas tendo acolhido a minha sugestão, é óbvio que vai ficar somente no jus esperneandi ou no protesto em relação à questão de critérios. Mas o Pará é que está na berlinda hoje e está execrado por um Conselho Federal dos Advogados do Brasil, sem direito de defesa em relação à questão dos direitos humanos que vem sendo feito no Estado do Pará com esse objetivo. Bem, me baseei hoje de manhã especificamente na questão de critérios. Compulsei os autos e vi que há muitas denúncias, sim, a seccional do Pará foi diligente, não tenho dúvida disso, trata-se de vidas humanas. Agora, se formos analisar, e isso vai passar pelo crivo, e o Conselho vai ter que arcar com esse tipo de medida, que é muito mais política do que jurídica. Por quê? Por conta da consistência que, a meu ver, é frágil. É frágil por quê? Em número desses casos que estão ali, cito 2 ou 3 que vi, advogada, dona de uma loja, na porta da loja, com a sua filha foi assassinada. O advogado estava na sua casa, ladrão entrou para roubar, o assassinou. São casos que estão ali previstos, dentre outros, que justificam a posição que está sendo adotada pelo Conselho Federal. Por isso que disse de manhã que não sou contra, mas acho que nós temos que ter muito critério, sob pena de desmoralizarmos, de banalizarmos um instituto
que foi muito difícil de se obter da ordem poder postular isso junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, para encerrar, meus amigos, eu só quero agradecer a oportunidade da gente poder debater essa questão de uma forma aberta, franca. Agora, devo dizer, aqueles que foram no estado do Pará, mas sobretudo aqueles que não foram, não conhecem o estado, nunca andaram lá, não sabem o que é aquilo. Eu sei, eu estive lá, participei 9 anos seguidos de gestão no estado do Pará, como vice-presidente e presidente seccional. Sei o que é a vida no estado do Pará. Não é diferente da Alagoas, do Paraná, do Minas Gerais, não é. Porque o Estado brasileiro falha em todos os estados da federação. Muito obrigado. O conselheiro relator, com a palavra. Presidente, só registrar o membro honorário vitalício, que tem o maior respeito, que Alagoas, campeã de homicídio nacional, Maceió, a 6ª cidade mais violenta do mundo, não é exemplo de defesa de direitos humanos. Mas nos últimos 20 anos não tem um advogado assassinado pelo exercício profissional.